Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar um novo modelo de aulas, aula de ciências agora online. Tanto eu como vocês estamos aprendendo, eu aprendendo a dar aula nesse novo estilo e vocês aprendendo a estudar de uma maneira diferente daquilo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia estudantil. Mas muito bem pessoal, nós estamos entrando para o capítulo número 3, nosso livro de ciências, na página 29, que vem trazendo o título da diversidade da vida. Nós sabemos o quão vasto é a vida no nosso planeta, né? E interessante que o livro ele vem abordando já inicialmente para a gente, pedindo fazendo a seguinte pergunta para nós. Será que nós teríamos capacidade de responder quantos seres vivos existem no nosso planeta? Vocês já imaginaram a quantidade de seres que habitam no nosso planeta? Tanto seres visíveis como aqueles invisíveis, os microscópicos. Acredito que essa pergunta não seja assim tão fácil da gente responder, né? Por questões óbvias. A cada dia são encontrados novos seres vivos e são catalogados. Então, nem os cientistas ainda encontraram todos os seres vivos que eles imaginam que tem no nosso planeta. Vocês imaginam a quantidade de seres vivos que nós tínhamos antes do dilúvio, né? A prova é os dinossauros. Nós temos aí os fósseis deles espalhados por algumas regiões do nosso planeta, que provam que tinha outras espécies que foram conhecidas depois, antes do dilúvio. Muito bem, pessoal, como é que vai funcionar a nossa aula? Eu estou trazendo para vocês aqui um resumo do capítulo 3, das páginas 29 a 35, e nós vamos fazer uma pequena aula demonstrando para vocês a importância que nós temos aqui sobre os seres vivos, né? O que o nosso livro nos traz sobre os seres vivos. Nós vamos falar sobre o bambolê da vida, nós vamos conversar um pouco sobre transgênicos e um pouquinho sobre clonagem, né? Que acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar. Muito bem, pessoal. Vocês já devem ter recebido o meu material em PDF. Abram lá esse resumo que eu mandei para vocês, que tem aqui, estou olhando, são 2 folhas apenas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse material que eu enviei. Então, no início aqui, nós começamos sobre a página 29, o item 1, sobre o bambolê da vida, né? E o livro vem falando assim: uma simples caminhada por qualquer uma das nossas florestas já seria o suficiente para nós entendermos uma palavrinha que se chama biodiversidade. Ah, mas professor, o que é biodiversidade? Bom, a biodiversidade corresponde à variedade de espécies e seres vivos que povoam a Terra, bem como a importância delas para a humanidade. Então, a biodiversidade, o nome já diz, né? Bio, vida, diversidade, a diversidade da vida. Então, a diversidade da vida que povoa a nossa Terra, né? Então, isso é a biodiversidade. Se vocês pegarem na página 30, vou mostrar para vocês aqui, ó, temos esse quadrinho com diversos tipos de animais, seres vivos, vamos dizer assim, né? Nós podemos olhar aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Nós temos aqui os alienídeos, como minhocas, sanguessugas, né? Aproximadamente 15 mil espécies. Nós temos os anfíbios, as aves, as bactérias. Nós temos aqui os cnidários, que são águas-vivas, corais. Nós temos os crustáceos, as esponjas, pessoal, olha só, os fungos, insetos, molúsculos, mamíferos, veja, 6 mil tipos de mamíferos, nematoides, nome difícil de falar, peixes, plantas,
outra aqui, plateumintos, protozoários e algas, aranhas, escorpiões, répteis e outros organismos. Bom, o que esse quadro aqui nos representa? Esses são as espécies de seres vivos já conhecidos e catalogados pela nossa ciência, certo? Então, assim, o que o livro aqui? As quantidades descritas acima são aproximadas, visto que outras já foram extintas e novas espécies ainda não foram identificadas. Então isso aqui, esse quadrinho, mostra pra gente o que é biodiversidade. Vocês verifiquem aí na página 30, o quadro acima, são 2, 4, 5, pelo menos 20 espécies aqui diferentes, né? Nós estamos vendo aqui pelo menos 20 espécies diferentes de seres vivos. Então isso aqui, tudo esse conjunto todo de seres vivos forma a nossa biodiversidade, certo, pessoal? Então esse aqui são as espécies já conhecidas, certo? Uma coisa importante na questão do papel do ser humano no planeta, mas um papel assim não muito legal, vamos dizer assim, um papel que é ruim, os cientistas creem que a ação predatória, ou seja, a matança, vamos dizer assim, a predatória, o homem, né, predador, os cientistas creem que a ação predatória desenvolvida pela humanidade destrua pelo menos 10 mil espécies, pessoal, a cada ano. Vocês imaginam só a ação do homem, seja conscientemente, inconscientemente, seja o progresso, ou seja, a poluição, ou a caça desenfreada, ou o desmatamento, tanto faz. Os cientistas eles creem que cerca de 10 mil espécies se destrua no nosso planeta por ano. Isso é catastrófico. Por exemplo, uma planta que desaparece sem ser estudada poderia apresentar componentes que propusessem um antídoto para alguma doença. Vamos pensar assim, vamos imaginar o desmatamento, seja na floresta amazônia, seja no Pantanal, qualquer lugar do mundo, uma planta que os cientistas não estudaram, de repente poderia estar a cura hoje do vírus, que nós estamos aí correndo atrás de um medicamento. Quem garante que alguma planta que já foi destruída ou que já existia no passado não poderia conter, quem sabe, um agente químico que fosse capaz de aniquilar o vírus que hoje estamos passando e por toda essa situação? Com certeza a ação predatória do ser humano, não é benéfica, ela destrói a natureza. E quem é o próprio prejudicado? Nós mesmos. Porque se nós cuidássemos do nosso meio ambiente, se nós valorizássemos aquilo que nós temos e cuidasse do nosso planeta, nós teríamos muito mais condições de enfrentar problemas como estão acontecendo hoje, né? Dizem aí que o vírus veio porque um chinesinho comeu um bicho lá na China. E aí, será que é verdade ou não? Ninguém pode provar. Mas se comeu o bicho, será que era o quê? É um tipo de ação predatória? Ninguém sabe, né? Com certeza é uma caça. Lá na China eles têm estilos de vida diferentes de nós aqui do Ocidente, com certeza. Mas Deus deixou para nós na Bíblia escrito aquilo que é para nós comer, os animais puros, os animais imundos, que nós não devemos consumir, né? Então o ser humano mesmo colhe os frutos daquilo que planta. E a questão de essa ação predatória acabar com 10 mil espécies por ano, uma média, é muito complicado, né, pessoal? Então, outra coisa, na questão dessa biodiversidade, a quantidade de espécies que nós temos, o trabalho de identificação de novos seres vivos está muito longe de acabar. Os cientistas acreditam acredita-se que mais de 80% de todas as espécies existentes ainda não foram estudadas. Gente, vocês imaginam que de todas as espécies que existem, apenas 20% foram estudadas, catalogadas e sabem o que são? 80%, 8 de cada 10 não foram ainda descobertos. Pior, no que se refere a micro-organismos, né?
Acredita-se que até o momento foram descobertos 0,4% de todas as bactérias que existem no nosso planeta. 1% somente dos vírus, né? E 5% de fungos e 10% de insetos. Imagina, 1% de todos os vírus, 0,4% de bactéria, 5% dos fungos e 10% de insetos. Quando a gente sai na rua aqui, principalmente nós que moramos retirado, no meu caso aqui, da cidade, a vida é a imensidão de insetos que temos aí, né? Muito bem. Então tudo isso aí, pessoal, é para a gente entender o que é biodiversidade, né? A diversidade da vida, certo? Nós temos aqui na página 31, por exemplo, tem uma parte interessante aqui na página 31, ó, eu até grifei aqui em laranja, para vocês entenderem. Aranhas já foram encontradas no Monte Everest, a quase 7.000 metros de altitude. Aves migratórias já foram observadas a quase 9.000 metros de altitude. E algumas espécies de animais e bactérias vivem a mais de 9.000 metros de profundidade. Então, vocês imaginam, né? Tanto no céu, como na terra, como no mar, há um habitat diferente dessas espécies. Aranhas que foram encontradas lá em cima no Monte Everest, a 7.000 metros de altitude. Aves fazendo sua migração a quase 9.000 metros, pessoal. 9.000 metros de altitude. Um avião comercial anda em cruzeiro em torno de 12.000 metros de altitude. Para vocês terem uma ideia, 12 a 13.000 no máximo. Aves a 8.800 metros de altitude. E animais, espécies de animais e bactérias que vivem a mais de 9.000 metros de profundidade. É impressionante, né, a capacidade que tem os seres vivos do nosso planeta de reconhecer o seu habitat natural. Muito bem, pessoal. Cada espécie vive no seu local específico, né? E o comportamento de uma espécie e o papel que ela desempenha em determinado ambiente caracteriza o seu nicho ecológico. O que é isso daí, né? De acordo com o estilo de vida dela, onde ela se porta no ambiente, aonde que ela vive, é o estilo como é que eu vou dizer para vocês? É o nicho ecológico dela, é onde ela habita, onde faz os seus a sua como é que eu vou falar para vocês? Seu estilo de vida, essa é a palavra, me fugiu a palavra, mas é ali que o seu estilo de vida, né? Muito bem. E nós temos aqui, então, essa parte do nosso livro, já estamos avançando aqui na questão do nosso livro aqui, página 32 e 33 agora. Eu quero falar um pouco mais vocês sobre os transgênicos. Você já deve ter ouvido comentários sobre produtos transgênicos, isto é, cujos seres vivos o DNA foi modificado, né? Esse tema já provocou muitas discussões, tais como plantar ou não plantar, comer ou não comer. No Brasil, os debates giram em torno de produção de soja transgênica. Com o rápido crescimento da população mundial, a demanda de alimento cresce diariamente, situação que passa a exigir uma produção cada vez maior. Pessoal, ali no arquivo do resumo, eu coloquei ali para vocês um pouco o que é transgênico, né? Então, ali diz o seguinte, ó: já foi comprovado que plantas geneticamente modificadas produzem mais alimentos que as convencionais. São mais resistentes às pragas e doenças que atacam as plantações, né? Então, tem uma série de vantagens sobre isso daí, sobre essa questão dos transgênicos. Porém, nós temos aqui um debate muito forte sobre se isso é vantagem ou não, se é legal ou não você modificar um ser vivo, uma planta, nesse caso aqui, mesmo que seja em prol do ambiente, né? Mesmo em prol da nação. Mas hoje nós temos aí no caso da soja transgênica, e também nós temos aqui
uma tecnologia que se chama biotecnologia, que tem revolucionado a produção dos alimentos ao desenvolver plantas geneticamente modificadas, ou as transgênicas. Essa ciência, essa tecnologia, é o termo que identifica todas as técnicas e instrumentos tecnológicos mais modernos utilizados para manipulação de organismos. Então a biotecnologia, com o avanço da biotecnologia, foi possível o homem, o cientista, desenvolver plantas geneticamente modificadas, né? No caso da soja. Muito bem. Nós temos ainda no nosso livro, junto aqui na página 34 e 35 agora, falando um pouquinho sobre a clonagem. Eu coloquei no resumo para vocês, até ali falando sobre a clonagem, quando que iniciou a clonagem, né? A década que começou as pesquisas, e até coloquei uma foto da ovelha, a ovelha Dolly. Acredito que vocês, não é o Guaraná Dolly, para quem conhece, é a ovelha Dolly, tá? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, tá aí uma boa oportunidade para você, aluno curioso e estudioso, óbvio, entrar na internet e pesquisar sobre a clonagem da ovelha Dolly, porque aqui eu vou falar um pouquinho só sobre ela, certo? Até porque essa é uma atividade que eu estou sugerindo aqui para ser feita. Na década de 70, pessoal, as pesquisas envolvendo a estrutura do DNA, né, que está dentro da célula, né, é o líquido lá no núcleo que forma o DNA, e o modo de... na década de 70, as pesquisas envolvendo a estrutura do DNA e o modo de transmissão das características hereditárias revolucionaram a ciência, pois a partir desses conhecimentos foi possível identificar os seres vivos. Dentre esses diversos procedimentos científicos iniciados, surgiu, pessoal, a clonagem, que se refere à criação de cópias de fragmentos de DNA. Parece complicado, né? E de fato é complicado, não é uma coisa simples. Células ou organismos. Funciona assim: quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ele torna-se capaz de gerar um novo ser vivo. Isso vocês já conhecem, né? Os cientistas retiraram o núcleo de um óvulo e colocaram em seu lugar um núcleo de uma célula, de um organismo. Nesse caso aqui era uma célula mamária. Esse óvulo será implantado no útero de um animal e se desenvolverá como se fosse uma célula ovo, também chamada de zigoto. Isso aí está no nosso resumo ali. Logo abaixo eu apresento para vocês, em 1997, o mundo conheceu então a ovelha Dolly. Olha ali, ó, coisa linda, né? A ovelha Dolly. O primeiro mamífero clonado a partir de material genético da célula de um animal adulto. Bom, eu sugiro para vocês ler mais sobre a história e o processo de clonagem da Dolly, né, que foi o primeiro, revolucionou e escandalizou o mundo. Não sei quantos de vocês já eram nascidos em 1997, eu acho que quase ninguém. 97, 2007, 2017, não, impossível. Mas muito bem, vamos lá. Esse animal foi clonado de uma forma inusitada. Eles separaram três ovelhas adultas. Pegaram a primeira ovelha e a equipe retirou o óvulo dessa ovelha e tirou o núcleo, deixando o núcleo vazio. Depois, em seguida, eles pegaram uma célula da glândula mamária da outra ovelha, da segunda ovelha, né? E foi retirado e colocado no óvulo vazio, essa glândula mamária. E esse óvulo com o núcleo, o material genético da célula da ovelha adulta, começou a se desenvolver, dividindo-se até formar um embrião que, por sua vez, foi implantado no útero de uma terceira ovelha. Então, da primeira ovelha foi tirado o óvulo. Do óvulo da ovelha, eles retiraram o núcleo, ficou o óvulo vazio. Pegaram a segunda ovelha, retiraram uma glândula mamária, pegaram uma célula da glândula mamária e colocaram essa célula, colocaram no óvulo vazio da primeira ovelha. Então nós temos a primeira ovelha que entrou com o óvulo,
A segunda ovelha entrou com a glândula mamária, uma célula, e foi juntada, foi inserida essa glândula, essa célula, esse material genético dentro do óvulo da primeira. Então se pegou a terceira ovelha e inseriu no animal para que fosse de fato feito o desenvolvimento dessa célula, o embrião, até se formar essa linda ovelha aí. Mas o filhote gerado, a Dolly, nasceu em julho de 96. Essa experiência marcou o início da era dos clones. Dolly atingiu a fase adulta, tornou-se mãe pelo método natural e morreu ainda jovem, mas com enfermidade e características de animais velhos. O objetivo da clonagem de animais a partir de células adultas é, a longo prazo, a produção de animais transgênicos, com possibilidade de fornecimento de órgãos para transplante e assim por diante, insulina e assim. Pessoal, página 35, vocês vão poder ver bem a questão da ovelha Dolly, né? Como foi feito. Aqui é só nós só estamos conversando, batendo um papo sobre isso daí. Nós já estamos com 21 minutos de vídeo, de aula, certo? É mais ou menos esse o tempo de aula que a gente daria dentro da sala de aula, porém, é claro, com a interação de vocês, né? Mas assim, o que eu peço para vocês fazer agora? Quero que vocês deem uma boa lida da página 29 até a página 35, certo? Depois, pesquise um pouco mais na internet sobre a ovelha Dolly, as curiosidades, aquilo que vocês têm curiosidade de pesquisar, vídeo, assim por diante. Pesquise para vocês saberem. Depois nós vamos voltar nesse assunto de clonagem, certo? E aí, pessoal, por último, eu preciso que vocês façam as atividades da página 36 e 37. Do 1 até o 6 somente. O 7 vocês não precisam fazer, ok? Isso tá tudo aí já escrito no nosso resumo. Espero que me perdoem as minhas falhas, porque são as primeiras aulas online que a gente está fazendo, mas aos poucos nós vamos se ajustando aí, todo mundo vai conseguindo pegar a manha, vamos assim dizer. Certo, pessoal? Conto com a colaboração de vocês. Estou online agora no Telegram até o final da nossa aula, certo? E perguntas assim vocês podem ir mandando, e dúvidas, e a gente vai tentar atender vocês da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Um abraço, até a próxima.